Boa noite, senhoras e senhores. Tem início, neste momento, a solenidade de posse da diretoria e do Colégio de Delegados da Associação Nacional dos Procuradores da República para o biênio 2021-2023. Presidirá esta solenidade o presidente da ANPR, Fábio George Cruz da Nóbrega. Compõe a mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente eleito da Associação Nacional dos Procuradores da República, biênio 2021-2023, o Biratã Caseta. A excelentíssima senhora vice-presidente da ANPR, Ana Carolina Alves Araújo Romã. O excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. O excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. O excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior. O excelentíssimo senhor governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. A excelentíssima senhora presidente da Associação dos Magistrados do Brasil e coordenadora da Prentas, Renata Gil. O excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Manuel Murrieta. Convidamos os presentes a ouvirem a execução do hino nacional. Dia 10 de maio. Não entendi, Uso. É do irmão do falei, do Caseta. Posso virtual muito depois. De lembrar que eu também eu esqueci de tomar os Zenfit.
A Associação Nacional dos Procuradores da República foi criada no dia 22 de setembro de 1973, em assembleia realizada na sede da Procuradoria-Geral da República, no Distrito Federal, com a participação de 38 procuradores. Hoje, 6 de maio, encerram seus mandatos os membros da diretoria para o biênio 2019-2021. Em agradecimento a eles, homenageamos os integrantes da diretoria: Fábio George Cruz da Nóbrega, presidente; Ana Carolina Alves Araújo Romã, vice-presidente; Raíssa Kiri Medeiros Jardim, diretora de Comunicação Social; Francisco Guilherme Volstead Bastos, diretor financeiro; Franklin Rodrigues da Costa, diretor de Aposentados; Flávio Paixão de Moura Júnior, diretor de Assuntos Institucionais; Carlos Augusto da Silva Casarré, diretor de Assuntos Corporativos; Léa Batista de Oliveira Moreira Lima, diretora de Assuntos Legislativos; Renan Paes Félix, diretor-secretário; Pedro Antônio de Oliveira Machado, diretor cultural; Natália Mariel Ferreira de Souza Pereira, diretora de eventos; Patrick Salgado Martins, diretor de Assuntos Jurídicos. Agradecemos às autoridades aqui presentes e demais participantes desta solenidade. Neste momento, passaremos à assinatura do termo de posse da diretoria da ANPR para o biênio 2021-2023. Convidamos o presidente eleito da ANPR, o Biratã Caseta, para assinar o termo. Eleitos por votação eletrônica ocorrida em 5 de abril de 2021, os membros da diretoria assinam o termo de posse por meio eletrônico, devido à pandemia do coronavírus. Na manhã desta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, a ANPR realizou a Assembleia Geral Ordinária. Durante a reunião, os membros do Colégio de Delegados para o biênio 2021-2023 foram empossados. Ao Colégio de Delegados compete representar a ANPR nos estados. Integram o Colégio de Delegados os excelentíssimos senhores e senhoras: no Acre, Humberto de Aguiar Júnior, titular, e Bruno Araújo de Freitas, suplente. Alagoas, Carlos Eduardo Radates Cruz, titular, e Érico Gomes de Souza, suplente. Amazonas, Ana Carolina Haliuk Bragança, titular, e Felipe Pessoa de Lucena, suplente. Amapá, Alexandre Parreira Guimarães, titular, e André Rios Gomes Bica, suplente. Bahia, Oliveiros Guanais de Aguiar Filho, titular, e Cláudio Alberto Guzmão Cunha, suplente. Ceará, Marina Romero de Vasconcelos, titular, e Samuel Miranda Arruda, suplente. Distrito Federal, Vanderlei Sanandantas, titular, e Peterson de Paula Ferreira e Denise Vinci Túlio, suplentes. Espírito Santo, Daniel Luz Martins de Carvalho, titular, e Edmar Gomes Machado, suplente. Goiás, Mariane Guimarães de Melo Oliveira, titular, e Alexandre Moreira Tavares dos Santos, suplente. Maranhão, Paulo Henrique Cardoso, titular, e Anne Caroline Aguiar Andrade Neitsky, suplente. Minas Gerais, Marcelo Freire Lage, titular, e Marcelo Malheiro Cerqueira, suplente. Mato Grosso do Sul, Alexandre Aparise, titular, e Leandro Musa, suplente. Mato Grosso, Bernardo Meyer Cabral Machado, titular, e Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scar Magnani, suplente. Pará, Gabriel Dalla Favera de Oliveira, titular, e Natália Mariel Ferreira de Souza Pereira, suplente. Paraíba, Antônio Edílio Magalhães Teixeira, titular, e Djalma Guzmão Feitosa, suplente. Pernambuco, Felipe Albarnaz Pires, titular, e Wellington Cabral Saraiva, suplente. Piauí, Marco Aurélio Alves Adão, titular, e Luiz Torres de Araújo Lima, suplente. Paraná, Heloísa Helena Machado, titular,
e Rafael Brum Miron, suplente. Rio de Janeiro, Stanley Valeriano da Silva, titular, e Carlos Alberto Gomes de Aguiar, suplente. Rio Grande do Norte, Renata Muniz, titular, e Luiz de Camões Boaventura, suplente. Rondônia, Tatiana Versiani de Noronha Ribeiro, titular, e Renan Alexandre Correia de Lima, suplente. Roraima, Oswaldo Paul Barbosa, titular, e Ana Carolina Castro Tineri, suplente. Rio Grande do Sul, Maria Valesque Mesquita, titular, e Maria Emília Correia da Costa, suplente. Santa Catarina, Edson Restânio, titular, e Bruno Olivo de Sales, suplente. Sergipe, Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida, titular, e Eunice Dantas, suplente. São Paulo, Marcos Salati, titular, e Steven Schunit Zeiker, suplente. Tocantins, João Gustavo de Almeida Seixas, titular, e George Neves Loder, suplente. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República no biênio 2019-2021, Fábio George Cruz da Nóbrega. Boa noite a todas e a todos. Quero saudar inicialmente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, o excelentíssimo senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o excelentíssimo senhor Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, querido conterrâneo Herman Benjamin, o excelentíssimo senhor Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, querido amigo Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, o excelentíssimo senhor Governador do Estado do Pará, Hélder Barbalho, a excelentíssima senhora Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil e coordenadora da Frentas, atualmente, amiga Renata Gil, o excelentíssimo senhor Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, querido amigo Manuel Murrieta, e os excelentíssimos colegas que tomam posse no dia de hoje, o Biratã Caseta e Ana Carolina Alves Araújo Roman, as funções de presidente e vice-presidente. Peço licença para saudar todos que acompanham esta solenidade, presentes ou pelos meios virtuais, nas pessoas de Vossa Excelências. É do adágio oriental, e muitos dizem que foi dito pela primeira vez no Ocidente pelo filósofo, escritor, político Marco Túlio Cícero, de que a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. É preciso, portanto, exercitá-la neste momento. Quero fazer um agradecimento todo especial à diretoria que encerra comigo neste biênio, pelos esforços empreendidos, pela lealdade, pela parceria, pelo companheirismo, em tempo, de fato, de muitas dificuldades. Quero saudar um a um os colegas Ana Carolina Alves Araújo Roman, Raíssa Medeiros Jardim, Francisco Guilherme Bastos, Franklin Rodrigues da Costa, Flávio Paixão de Moura Júnior, Carlos Augusto Casarré, Léa Batista de Oliveira, Renan Paes Félix, Pedro Antônio de Oliveira Machado, Natália Mariel Ferreira, Patrick Salgado Martins. Uma honra ter podido caminhar com vocês no desenvolvimento das ações da nossa diretoria no último biênio. Quero agradecer também a todos os funcionários da Associação Nacional dos Procuradores da República, nas pessoas das coordenadoras, Juliane e Clara, porque sem o empenho de cada um de vocês não teria sido possível desenvolver tantas atividades como de fato foram desenvolvidas nos últimos anos. A minha eterna gratidão pela parceria e pelo apoio sempre emprestado às nossas lutas e aos nossos esforços. Quero saudar especialmente cada colega do Ministério Público Federal, pela honra, pela distinção que me foi concedida na última eleição, de presidir, de representar a nossa classe durante este último biênio. Sem dúvida nenhuma, a maior distinção da minha carreira de 25 anos de exercício como membro do Ministério Público Federal. Quero saudar os colegas da Frentas, todos as pessoas dos queridos coordenadores anterior e atual, Renata Gil e Manuel Murrieta. Exemplos de diálogo, de fraternidade, de empenho, de dedicação e de compreensão de que o Ministério Público e magistratura precisam caminhar juntos e irmanados, Poder Judiciário e Ministério Público,
defendendo as nossas prerrogativas e as nossas missões, que são, de fato, fundamentais ao país. E quero saudar, finalmente, todas as autoridades com quem tivemos a oportunidade de conversar nestes 2 anos, deputados, senadores, ministros, e o faço na pessoa do conselheiro, e também saúdo os conselheiros do nosso Conselho Superior e do Conselho Nacional do Ministério Público, Silvio Amorim. Agradecer a ele, especialmente, pelo tempo de reflexão conjunta, pela abertura para o diálogo, por estar sempre conosco, fortalecendo os laços de amizade e, ao mesmo tempo, as importantes reflexões sobre o futuro do Ministério Público brasileiro. Algumas mensagens finais muito rápidas. Tenho certeza de que o discurso do presidente que sai deve ser curto, breve, mas apenas para animar a caminhada dos queridos colegas que prosseguirão desempenhando essa importante missão de representação de classe dos membros do Ministério Público Federal. Realço, como fiz no discurso de minha posse há 2 anos atrás, que continuamos num mundo extremamente polarizado, num país extremamente polarizado, e, por que não dizer, numa instituição que ainda se encontra polarizada. Esse é um quadro, de fato, muito complexo. Tempo de polarização, de conflitos aguçados, de dificuldade de diálogo, de obtenção de consensos, que foram, sem dúvida nenhuma, dificultados ainda mais por uma pandemia que trouxe muita dor e muito luto aos brasileiros. Quero me solidarizar publicamente com as mais de 400.000 famílias enlutadas que perderam pessoas próximas e que estão, durante todo esse tempo, em sofrimento. Mas é importante, apesar de todas essas dificuldades, levar uma palavra de esperança, porque cada um de nós temos essa obrigação e essa missão. Como dizia o nosso conterrâneo ministro Herman Benjamin Ariano Suassuna, que mesmo nos momentos mais difíceis realçava o seu realismo esperançoso. Ariano sempre se afastou do otimismo e do pessimismo, mas dizia ele que é alguém que prefere encarar as dificuldades da realidade, mas com a esperança no olhar, com a esperança nas palavras, de forma que possa animar a caminhada de todos aqueles que se encontram em dificuldade. Apesar dos enormes desafios do momento, precisamos desfraldar essa bandeira da esperança em nossa vida, em nossa caminhada pessoal e institucional. Esperança, sim, aquela que nos leva a uma atitude positiva, um arregaçar de mangas, a uma vontade de querer ajudar, um envolvimento pessoal, um compromisso com as mudanças que precisam ser realizadas. Ela foi muito bem definida nas palavras de Santo Agostinho há 16 séculos. A esperança tem 2 filhas lindas, dizia ele, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Em segundo lugar, quero destacar que, especialmente em momentos de crise, não podemos esquecer dos valores fundamentais que guiaram a caminhada do Ministério Público Federal até aqui, os nossos passos consolidados até aqui. São nossas raízes, é o que sustenta a nossa força, o que ajudou a construir a nossa história. Jamais podemos abrir mão dos valores humanos, democráticos e republicanos que dão a importância a esta instituição em nosso país. Também quero realçar que, mesmo em época de construção e até de exaltação de muros, é preciso seguir construindo pontes, insistindo no diálogo como um caminho essencial ao fortalecimento das instituições e da democracia. Divergências são sempre salutares, até mesmo desejáveis em uma democracia, servem para consolidar nossas opiniões ou para cedermos diante de ideias que se apresentam mais sensatas e equilibradas. O diálogo é, indiscutivelmente, um instrumento fundamental de compreensão do mundo e de evolução individual e coletiva. Em um país tão diversificado como o nosso, é preciso valorizar também a característica que nos marca com tintas indeléveis no cenário mundial, a diversidade e, com ela, a pluralidade de ideias. Ela precisa ser compreendida como uma riqueza, como uma oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento, a partir do contato e da experiência dos múltiplos olhares e visões de mundo que carregamos dentro deste imenso território. Sem dúvida nenhuma, acredito também que o Ministério Público Federal tem, nestes momentos de dificuldade, missões fundamentais a cumprir em benefício do país e da sociedade. E podemos fazer isso e devemos fazer isso, valorizando a importância de cada um dos outros poderes. São todos indiscutivelmente essenciais ao país. O Poder Executivo, que tem a missão de pensar e desenvolver políticas públicas complexas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O Poder Legislativo, palco ideal para a discussão dos grandes temas nacionais e aprovação das grandes reformas que o país precisa. Podemos e devemos oferecer para
contribuirmos, através dos nossos especialistas, nas mais diversas áreas, com todas as discussões importantes que se encontram em andamento naquela Casa do Povo. É preciso também defender e apoiar o Poder Judiciário, sem o qual qualquer ideia de Estado democrático de direito não passa de uma grande ilusão, de um risco na água. O Brasil precisa de um Poder Judiciário forte, já que esse é o poder de controle por excelência, exercendo ainda um papel contra-majoritário, fundamental, de resguardo das minorias e dos direitos fundamentais. É uma posição, sem dúvida nenhuma, que precisamos adotar, mantendo a independência da nossa atuação e trazendo a importância da harmonia. O Ministério Público não é melhor do que ninguém, o Ministério Público também não é pior do que ninguém. Não podemos aceitar o avanço em nossas prerrogativas e, portanto, a defesa de cada uma daquelas que se encontram violadas é missão fundamental de quem se encontra nessa instituição, e tenho certeza que assim o fará o nosso presidente, o Biratã Caseta. Chegando já para finalizar, e diante de 2 anos tão difíceis, e diante de um país que clama por justiça, por vacina, por menos negacionismo, pela aplicação dos direitos fundamentais, pelo apoio aos vulneráveis, eu gostaria de trazer como mensagem de esperança as palavras de Chico Xavier, que nos apoiaram muito nesses 2 anos de caminhada. Dizia ele: o amanhã sempre chega e, por isso, devemos guardar a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, de que não há mal que dure para sempre. Não importam os obstáculos da caminhada, é preciso resistir, renovar a chama da esperança e prosseguir nesta vida. Dizendo essas palavras breves e lembrando aqui que falamos de esperança, de diálogo, de ponderação, de serenidade, de respeito, de firmeza na defesa das nossas garantias e prerrogativas, eu não vejo ninguém melhor do que o colega Biratã Caseta para representar na plenitude a excelência de todos esses valores. Isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá a certeza de que a Associação Nacional dos Procuradores da República terá, sobre a sua condução e com uma diretoria altamente qualificada, peço licença para não citar o nome de cada um, mas desde já encaminho o meu abraço e o meu desejo de sucesso a todos eles, continuará nesse caminho de defesa dos valores democráticos, humanitários e essenciais para o país. Muito obrigado a todos pela atenção. Sucesso, Biratã Caseta, a você e a todos os colegas que começam esta caminhada no dia de hoje, tenho certeza, fazendo respeitar todos esses valores e preceitos que foram aqui muito bem descritos e nominados. Dando continuidade à solenidade, passamos a palavra ao presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República para o biênio 2021-2023, o Biratã Caseta. Obrigado. Eu peço licença aos meus colegas de mesa para fazer uma pequena quebra de protocolo e, não sem emoção, fazer uma saudação a cada um das pessoas que perderam seus familiares, seus amigos, daqueles de mais de 414 mil mortos brasileiros que nos deixaram por conta dessa pandemia. E faço menção a apenas um, para fazer um registro pessoal. Bruno Secchi, um brasileiro que nasceu na Itália e dedicou sua vida à Amazônia, à defesa de questões caras como a criança, adolescente, e que soube, apesar da sua fragilidade física, ser um gigante na defesa desses valores. Esses 414 mil mortos começaram números e foram se transformando em nomes, e de nomes foram se transformando em familiares, em amigos, e nós não podemos iniciar essa trajetória na NPR sem essa homenagem, não apenas a eles que nos deixaram, mas a cada um dos seus familiares e amigos. Vencido esse momento mais triste, eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos senhores e cumprimentar a cada um dos membros dessa mesa, que muito me honram por estarem aqui nesse momento, a começar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de quem, falando em herança,
e me desculpem a emoção, tenho a amizade como parte de uma história familiar da amizade, da caminhada que o ministro Alexandre teve com meu irmão, José Jesus Caseta Júnior. Também cumprimento Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cuja liderança e apoio na PGR certamente farão a diferença nessa caminhada que aqui estamos a iniciar. Também cumprimento Sua Excelência, o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, e não apenas nele, mas também nele, todos os membros do Tribunal da Cidadania e o que a Justiça e o Poder Judiciário representam para o nosso país em termos de concreção dessa Carta Fundamental que nos foi legada. Cumprimento também herdando a amizade, por conta do meu irmão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, com quem depois também travei uma longa caminhada nas questões ambientais, consumeristas, um amigo muito especial a quem agradeço sua presença nesse momento. Cumprimento um amigo também muito especial, Sua Excelência, o senhor conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior, um parceiro de caminhada, que tem sido um ouvido e uma voz muito importante para nós nesse momento. Cumprimento Sua Excelência, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, eu que, mesmo não sendo paraense, me considero como tal também, depois de mais de 23 anos da minha carreira, ter se passado naquele estado, ter se passado na defesa das questões amazônicas e de ter colhido essa experiência como algo extremamente importante na minha trajetória e na minha vida pessoal. Cumprimento com muito carinho a senhora presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, atual coordenadora da Frentas, doutora Renata Gil, que também traz aqui o peso e a importância da magistratura e o que ela significa para nós no nosso dia a dia. Cumprimento meu amigo, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Manuel Murrieta, também parceiro de muitas caminhadas e com quem dividirei nesses próximos 2 anos a luta e a dor e a delícia de ser Ministério Público e de fazer essa representação junto ao Congresso Nacional e à sociedade. Deixei para o final, não por ordem de preferência, mas por deferência, 2 pessoas que são muito importantes. Minha colega, amiga Ana Carolina, que comigo dividirá, assim como os mais 10 abnegados colegas, a diretoria, vice-presidente e amiga, incentivadora dessa jornada, a quem agradeço desde já por tudo isso e pelo que virá pela frente. E, por fim, registro colega de concurso, amigo, parceiro de tantas outras batalhas, o agora ex-presidente da NPR, Fábio Jorge Nóbrega, que me dá a sorte de suceder alguém com esse perfil, nos deixando uma NPR muito mais tranquila de ser conduzida, ainda que nesses momentos difíceis. Cumprimento também todas aquelas autoridades que, por conta desse momento, não estão presentes fisicamente aqui, mas acompanham, seja através do Zoom, no canal do YouTube, ou aqueles que, por algum motivo, não puderam estar presentes, senhores parlamentares, associadas e associados, ex-presidentes da NPR, ex-procuradores gerais da República, todas essas pessoas que fazem a história do Ministério Público Federal e fazem a história dessa sociedade nos últimos anos. Eu queria inicialmente fazer um reconhecimento público do trabalho feito pela diretoria que se despede. Tanto Fábio Jorge, Ana Carolina, que continuará conosco, como os outros 10 colegas que compuseram o biênio 19-21, dedicaram-se de corpo e alma a essa atividade, nem sempre reconhecida, nem sempre fácil de ser feita, quase sempre lidando com pratos, equilibrando os pratos nessa atividade. E eu faço aqui o reconhecimento a cada uma desses colegas, dessas colegas que conduziram a NPR nos 2 últimos anos. A NPR, senhores, caminha a passos largos a completar 50 anos. Estamos há 2 anos disso. Em 22 de setembro de 1973, a NPR foi fundada, um grupo pequeno ainda, como pequeno era o Ministério Público Federal de então, e desde então, desde 1973, tem se destacado
pela defesa de bandeiras históricas. A NPR atuou, não apenas ela, mas também ela, no fortalecimento, na construção do Ministério Público Federal, atuou muito diretamente nas discussões sobre a redemocratização, trabalhou fortemente pelo controle social, é da NPR, ainda no início dos anos 90, um pleito de que houvesse um controle externo da atividade do Ministério Público e da magistratura. Estamos falando, portanto, de uma instituição que não nasce agora e que é fruto do caminhar de várias e várias gerações, nessa troca de gestões absolutamente salutar, nessa passagem do bastão numa corrida que não tem fim, em busca do fortalecimento. E a NPR também tem sempre que lembrar a figura de um dos nossos membros, Pedro Jorge, procurador que perdeu a vida há 39 anos, em março de 1982, em função do seu trabalho. Teremos e temos sempre em Pedro Jorge um nome a ser reverenciado, não pela imagem em si, mas pelo que ele representa de honestidade, de dedicação, de luta pela probidade e do exercício, até o exercício final dos seus momentos, dessa atividade que é ser Ministério Público. Estamos diante, senhores, isso não é novidade para ninguém, de um momento muito difícil. Como o Fábio bem lembrou, doutor Aras, nós vivemos uma sociedade polarizada já há alguns anos. Essa polarização tem nos cobrado um preço muito alto. Essa polarização tem nos afastado, inclusive aqueles que têm um discurso tão próximo, que têm uma realidade tão próxima. E isso nos exige, cada vez mais, lembrar da necessidade do diálogo. Um diálogo que preserve a diversidade de pensamento, um diálogo que nos forneça capacidade de crescimento, um diálogo em que o debate seja feito de forma honesta, leal, em que se ouça e seja ouvido, sem buscar aniquilar o que tem o pensamento divergente. Podemos ter posições até antagônicas, mas certamente não somos inimigos e não devemos nos tratar como inimigos. É a hora, já passou da hora, de lembrarmos sempre que este momento, esse movimento de diálogo, esse movimento de abrir-se para o outro, de ouvir e ser ouvido, é a única forma de construirmos, senhor ministro Humberto Martins, uma sociedade real. Se continuarmos nesse processo em que não se apaziguam os ânimos, em que tudo é visto com um excesso de paixões, sem dar ao outro a necessária condições de viver, não teremos futuro. Mas eu tenho certeza que esta sociedade brasileira tem capacidade de dar um passo adiante, tem capacidade de abrir-se a esse diálogo, que é essencialmente, talvez o lema que nós trazemos como diretoria nessa gestão 21-23. Fazer o diálogo, transformar a NPR ou voltar a ter a NPR, e isso certamente, quando falo voltar a ter, não é por conta das diretorias anteriores, mas por conta das situações, voltar a ter a NPR como um local de debate, um debate associativo, um debate onde nós tenhamos, sim, um olhar para aquilo que é a essência da atividade associativa, dos pleitos corporativos, mas que tenha também esse olhar voltado para o mundo no qual nós nos inserimos. Não há ser humano, não há instituição que exista sem o seu entorno, não há ser humano, não há instituição que exista sem conhecer a quem se destina os seus serviços e a quem ela deve prestar suas contas. A Constituição de 1988 nos deixou um guia bastante detalhado, muitas vezes esquecido, muitas vezes complexo, com questões ainda a serem maturadas, sem dúvida nenhuma, fruto de um momento de redemocratização, mas esse trabalho é essencialmente o nosso dia a dia. Nós ingressamos no Ministério Público com a ingrata função, de um lado, de sermos os que trazem sempre a cobrança. Essa é essencialmente, feliz ou infelizmente, o nosso papel. Nós temos, sim, essa dificuldade, por vezes incompreensão, de sermos aqueles que dificilmente trazem os aplausos. Podemos até fazê-lo, mas é do nosso papel o exercício da ação penal, é do nosso papel o exercício da ação civil pública, é do nosso papel o controle, e o controlador sempre terá, é inevitável, a pecha de chato. Sabemos disso.
o que não nos transforma e não pode nos transformar em irascíveis, o que não nos transforma e não pode nos transformar em inimigos de quem quer que seja. Somos executores de um plano traçado pela Constituição, um plano que traz uma nítida noção da importância da defesa e da concreção dos direitos humanos, numa sociedade ainda tão diversa, uma sociedade ainda tão desigual, uma sociedade que ainda demanda, em alguns estados, o mínimo existencial, e que em outros, um pouco menos disso. É uma sociedade que o ministro Benjamin nos traz a questão ambiental sempre como um foco. O meio ambiente não é inimigo do desenvolvimento, o meio ambiente não é um entrave, o meio ambiente não é nada senão o local onde vivemos e do qual devemos cuidar. Não existe futuro sem esse olhar compreensivo sobre o que é a defesa do meio ambiente, o que é desenvolvimento sustentável, o que é o equilíbrio entre esses necessários tons dos discursos, e isso a Constituição nos cobra, assim como nos cobra a defesa dos direitos sociais, e nos cobra muito fortemente, e isso é exigido de cada um de nós, agentes públicos e cidadãos, a defesa da democracia. Sem democracia, sem um ambiente efetivamente democrático em que as instituições sejam respeitadas e se façam respeitar, sem um local em que o debate de ideias seja a tônica, estaremos descumprindo o primeiro, ou talvez o mais essencial dos mandamentos desta Carta de 1988, que é essa defesa da democracia. Na defesa da democracia temos sim liberdade de expressão. Liberdade de expressão é algo muito caro, muito presente em nosso dia a dia. Não há, e insisto nesse tema como fio condutor da minha fala, não há debate. Agora, liberdade de expressão cobra de todos nós a responsabilidade pelo que falamos. Cobra de todos nós exercer esse direito de nos contrapor em termos de ideia, mas fazê-lo de uma forma que respeite. Não é ignorar aquele que é mais incisivo, é evitar, desconsiderar o que o discurso do ódio traz como ônus social. Quando temos alguém, seja ele um cidadão, um jornalista, um agente público, patrocinando um discurso que ultrapassa, que extrapola um mínimo de civilidade, quando temos o uso pejorativo, quando temos o preconceito sendo jorrando de um discurso, não é apenas o discurso de ódio que nós temos, ministro Humberto Martins, nós temos um dano irreparável a uma noção de sociedade. O que dirão os nossos jovens, o que dirão nossos filhos, o que dirão todos aqueles que hoje iniciam, por exemplo, o curso de Direito, sobre o que é civilidade quando não há civilidade no debate. O discurso de ódio não é apenas algo para ser tolerado. O discurso de ódio é algo que devemos entender como um dano social, o que ele causa em todos nós, e causa de maneira muito visível em muitos de nós, mas causa de forma irreversível naqueles que eu chamaria dos invisíveis de sempre, parodiando uma famosa frase de um filme conhecido da década de 40. Se temos visibilidade como agentes públicos, se temos visibilidades como componentes da classe média, média alta, se temos visibilidade naqueles locais que ocupamos, não podemos esquecer nunca daqueles que são invisíveis para muitos de nós. Seja que sejam invisíveis por conta da pobreza, sejam invisíveis por conta da discriminação racial, sejam invisíveis por conta de discriminação por origem, por gênero, por qualquer dos tipos de preconceito. Essa invisibilidade cobra de todos nós o combate diuturno aos preconceitos, aos vieses, cobra de todos nós um olhar para nós mesmos, para o que fazemos em nosso dia a dia e para o que eventualmente estejamos repetindo de uma história ancestral de esquecimento de parcelas da nossa sociedade. E isso, em resumo, é resgate da cidadania, e isso, em resumo, é papel que se cobra do membro do Ministério Público e é papel que se cobra de cada um da sociedade. Nós temos no âmbito interno várias bandeiras a serem travadas, e eu começo por aquela que durante muitos instantes, pareceu contrapor a classe de uma forma insolúvel, que é uma bandeira estatutária, uma bandeira institucional, que é a luta
por buscar para o Ministério Público a institucionalização da lista tríplice. Nós não lutamos pela lista tríplice contra alguém, nós não lutamos para deslegitimar ninguém. Nós reconhecemos que a Constituição Federal fez uma opção inicial de dar a todos os demais ramos do Ministério Público uma lista tríplice e não o fez em relação ao Ministério Público Federal. E lutaremos por isso, de forma leal, transparente, trazendo à sociedade um modelo, uma ideia, uma forma de pensar esse tema. Mas, insisto, não é campanha contra, não é deslegitimação, não é um pleito para criar constrangimentos. Ao contrário, é um pleito para trazer à sociedade uma forma e um anseio de uma instituição que quer ter o mesmo tratamento que os demais ramos do Ministério Público. E isso, certamente, doutor Aras, não é um momento de constrangimento. E nunca será. Nós temos vários dilemas ainda no âmbito interno nessa nossa carreira. Dilemas de uma instituição que cresceu demais. Não que tenha ficado grande demais, mas que cresceu. Quando ingressamos no Ministério Público Federal, eu, Fábio Jorge e tantos outros colegas do 14º concurso, nós não chegávamos a 300 membros. Somos hoje 1.200. Lá se foram 25 anos de um crescimento que nos tornou 4 vezes maiores, 4 vezes mais presentes no território brasileiro. Isso tem custos. E isto tem custos que estão sendo nos levados agora, por exemplo, nas restrições orçamentárias que temos que vencer para que não seja um empecilho para a prestação do serviço que nos é cobrado. Temos necessidade do debate que enxergue os diversos níveis da carreira, os 3 níveis dessa carreira, e dê a cada um desses níveis o reconhecimento e as suas especificidades. Temos que reconhecer o que é que nos diferencia, o que nos iguala. Temos que reconhecer o papel de coordenação, de orientação, o papel de exercício democrático, que é exercido pelas câmaras de coordenação de revisão, que é exercido pelo Conselho Superior do Ministério Público, e esses ambientes devem ser espaços democráticos, espaços de fortalecimento, espaços de abertura para a sociedade. Se temos tantos desafios no âmbito interno, e não tratarei nesse momento, embora seja um dos nossos dramas, a questão da remuneração, a questão da dignidade no exercício da nossa atividade, a questão do que é este salário emocional, muito mais concreto do que um salário físico, esse salário emocional que é a alegria de ser e estar no Ministério Público. Mas nós temos também um grande desafio no diálogo com a sociedade. Nesse desafio, nesse diálogo com a sociedade, temos a necessidade de abertura para uma crítica, para a crítica salutar. Não há instituição humana que não esteja fadada ao erro. E aqueles que não aceitam isso, aqueles que não se dispõem desde o início a trabalhar sabendo que o risco de errar é parte da nossa atividade, não estarão prontos para nenhuma atividade, desde a mais simples à mais complexa. A abertura a esse diálogo com a sociedade, a essa crítica que deve ser feita, a essa crítica construtiva, deve dar margem a uma autocrítica. Uma autocrítica para que possamos, sim, continuar a caminhar cada vez mais firmes, cada vez mais eficientes, cada vez mais ligados ao nosso papel e ligados à Constituição. E nessa autocrítica, há a necessidade de enxergarmos os erros? Sim, mas há a necessidade de enxergarmos que não são os erros que nos marcam. Se nós olharmos e fizermos um balanço real da atividade do Ministério Público nos últimos anos, e pego da Constituição de 88 para cá apenas como um marco, veremos que os acertos excedem em muito aos problemas. Os acertos excedem em muito aos eventuais desencontros. E isso é necessário que nós tenhamos muito claro, para que nós, de novo, não caiamos na polarização em que só se veja acertos ou só se veja erros. Não há espaço para amadurecimento em nenhuma sociedade que acredite em vilões ou que acredite em heróis, sem perceber que um e outro são uma forma de diminuição da maturidade daqueles que aceitam que temos sombras, que temos luzes, que temos que lidar com os dois, e enfrentar os nossos problemas de frente e reconhecer tanto os nossos valores, quanto eventualmente o que tivermos feito de errado. E aí entra um papel muito importante do CNMP, uma voz do controle externo, bradado pela NPR desde os anos 90, como já disse,
e que tem sim um papel importante e que precisa ser enxergado nesta função de controle externo da atividade do Ministério Público, de controle externo da atividade administrativa, que reconheça os limites da atividade fim, para que nós não tenhamos uma situação de artificial interferência nas nossas atividades. E esse órgão, que está agora sendo submetido a muitas críticas, ao qual se pretende fazer uma reforma, precisa ser enxergado também pelos seus acertos e naquilo que eventualmente se tenha como insuficiência da sua atuação. Cada um dos conselheiros, cada uma das conselheiras que honrou a composição do CNMP, e hoje temos aqui na mesa, meu colega Silvio, sabe da importância do seu papel. E nós, como associação, temos também a importância de defender o Conselho Nacional do Ministério Público dentro daquele modelo que respeite uma forma correta, adequada de controle externo da nossa atividade. Nesse sentido, o nosso diálogo com o parlamento há de ser cada dia maior, cada dia mais aberto, cada dia mais franco e leal. Não há espaço em nenhuma sociedade para quem não reconheça o papel essencial da política. A política é a arte de fazer esses encontros e desencontros entre uma sociedade tão desigual e tão diversa. A política é um âmbito de atuação absolutamente respeitável e que tem do Ministério Público toda a sua consideração, porque sabe que cada um desses setores, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, a sociedade civil, cada um desses setores cumpre um papel, coloca um tijolo na construção de uma sociedade livre, justa, solidária, que busque a redução das desigualdades. Esse diálogo com o parlamento, portanto, não é um diálogo de opositores, não é um diálogo de defensores, é um diálogo de participantes. Teremos, o doutor Aras tem acompanhado, sabe dessas dificuldades, vários temas no horizonte próximo para discutir. Temos a reforma do Código de Processo Penal, uma nova leitura da forma de atividade persecutória no Brasil, a defesa, a valorização da ampla defesa, a valorização do trabalho, do trabalho persecutório criminal acobertado pelos direitos humanos, temos a lei de improbidade administrativa em discussão, temos a lei de segurança nacional em debate, a regularização fundiária e o impacto dela sobre a questão ambiental, especialmente na Amazônia, mas não só na Amazônia. Temos reformas administrativas, tributárias, a reforma do processo eleitoral, temos o licenciamento ambiental e todos os outros temas da temática ambiental em discussão, e a NPR se dispõe a estar nesse ambiente, a dialogar com os parlamentares, a ouvir e ser ouvida, a contribuir. E tenho certeza que cada um de nós, diretores, associados, especialmente meu colega e amigo Lauro, que vai dividir conosco a atividade de acompanhamento da atividade legislativa, saberemos estar no Congresso com o respeito que o Congresso Nacional exige e merece. Temos um olhar para dentro e um olhar para fora, como acabo de dizer. Mas temos essencialmente que saber como é nos colocarmos como instituição de Estado. Instituição de Estado que defende a Constituição, que defende as regras infraconstitucionais, que defende os compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil, e que não enxerga governos como inimigos ou como aliados. Uma instituição de Estado não tem inimigos, uma instituição de Estado não tem aliados, uma instituição de Estado respeita quem está no exercício de qualquer mandato, mas exerce seu papel, avança e se posta de uma forma altiva e democrática. Cresci ouvindo uma expressão muito comum no interior, eu que divido minha origem entre interior de São Paulo, origem mineira, vivência paraense, nada do que é combinado é caro. Sempre acreditei nesse preceito, ministro Alexandre. No nosso caso, o combinado se fez real com o texto constitucional de 1988. Não há acerto diverso. O acerto que existe está em cada um dos artigos, em cada uma das disposições da Constituição Federal de 88, e se nós cumprirmos o que ali está, se nós tivermos a hombridade, tivermos a
a capacidade de enxergar e tirar do texto constitucional, nós teremos todas as soluções para os nossos embates, para os diferentes olhares, para os diferentes planos de vida, para as diferentes formas de amar e de ser e de agir. Terminando, caminhando já para o final, e realmente o final, para poupar a paciência de todos vocês, eu gostaria de fazer uma mensagem, uma imagem, que é realmente algo que me diz muito. Tendo vivido na Amazônia, eu gostaria que todos nós pensássemos na beleza que é, ou que são, porque são vários, os encontros das águas. Encontros das águas que vemos em Manaus, que vemos em Santarém, que vemos em Tefé. Quando os rios Negro e Solimões, por exemplo, ou Tapajós e Amazonas, se encontram, conseguem manter a sua dignidade e as suas diferentes cores de água, mas convivem soberanos e altivos, num recado muito claro que a natureza nos transmite diariamente: o equilíbrio, o respeito mútuo, a convivência nos levará a um local melhor, mais digno, mais respeitoso, e que nos dará a esperança necessária para continuar a caminhar. Os momentos são difíceis, o ministro Marco Aurélio costuma utilizar a expressão tempos estranhos, há várias outras expressões para caracterizar esse momento, mas a esperança não há de nos abandonar. A esperança ao estilo de Ariano Suassuna, a esperança que não apenas aguarda que o tempo passe, mas a esperança que faz com que tomemos a ação, com que busquemos agir sujeitos a erros, mas sempre com o melhor de nós. A ação que se faz presente para a construção do futuro. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Passamos a palavra à Sua Excelência, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, Excelentíssimo, em seu nome, em nome do doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, eu quero saudar todo o Ministério Público Federal e também saudar o Ministério Público Brasileiro. Quero também saudar o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em seu nome, eu estou saudando toda a magistratura do Brasil. Também, em nome do ministro e amigo Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, eu estou saudando todo o Tribunal da Cidadania e o Conselho da Justiça Federal. Quero também destacar a presença do governador do Estado do Pará, senhor Helder Barbalho. Em seu nome, estou saudando todos os governadores do Brasil. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores, doutor Fábio George Cruz da Nóbrega. Em seu nome, eu também estou saudando os associados dos procuradores da República junto à Associação Nacional. Presidente eleito da Associação Nacional dos Procuradores da República, biênio 2021-2023, procurador Ubiratã Caseta. Em seu nome, eu estou saudando todos os novos dirigentes e diretores da briosa associação. A vice-presidente da associação, Ana Carolina Alves Araújo, Romã. Seu nome, eu estou saudando todas as mulheres do Ministério Público Brasileiro. O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, eu quero saudar todos os conselheiros nas pessoas de dois conselheiros, do Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior e de Otávio Rodrigues. Em seu nome, ou em seus nomes, estou saudando todos os conselheiros do Conselho do Ministério Público Brasileiro. E a minha queridíssima amiga Renata Gil, que eu tenho a honra também de ser associado,
eu estou saudando a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, em seu nome estou saudando todas as associações da magistratura brasileira e as associações de classe. E o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manuel Murieta. Magistrados, membros do Ministério Público, advogados, associados, familiares, amigas, amigos e representantes da imprensa. Inicio minhas palavras com o sentimento de fé, de amor, de esperança e de igualdade, trazendo num momento de grande reflexão de posse o pensamento que prevalece o sentimento da esperança dos novos dirigentes. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de servir ao próximo. Recebi com muita satisfação o convite do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Ubiratã Caseta, para a solenidade de posse dos novos dirigentes eleitos para o biênio 2021-2023. Minha saudação especial ao queridíssimo amigo de longas datas, doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que com desenvoltura e espírito público, notável jurista e com muita competência, tem bem conduzido o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público em defesa da cidadania brasileira. Começo estas breves palavras registrando o meu testemunho e admiração pelo Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função do Estado, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. A Procuradoria da República vem exercendo a sua missão constitucional com muito brilhantismo e eficiência, tratando a todos com muita sensatez, serenidade e efetividade, no seu maior compromisso com o fortalecimento do Estado de Direito e do pleno exercício da cidadania. Trago à colação as palavras do saudoso jurista, constitucionalista e professor Paulo Benevides, que tanto honrou a advocacia brasileira. Diz o mestre: o Ministério Público nem é governo, nem é oposição. O Ministério Público é constitucional, é a Constituição em ação, em nome da sociedade, do interesse público, na defesa do regime, da eficácia e salvaguarda das instituições. Esta é a missão constitucional do Ministério Público brasileiro. É de bom alvitre ressaltar que a atuação do Judiciário deve ser harmônica com os demais poderes da República, ao lado do Ministério Público, sem perder sua independência e autonomia, traduzindo o grande pensamento de Calamandrei: há mais coragem em ser justo, parecendo ser injusto, do que ser injusto para salvaguardar a aparência de justiça.
sem Ministério Público, sem advocacia, sem magistratura, não há Estado democrático de direito. Antes de concluir a minha oração, não poderia esquecer o poeta Fernando Pessoa, ao se expressar em uma de suas obras. Às vezes, ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A nossa alma só será grande quando juntos trabalhamos em prol de uma sociedade mais humana, justa, fraterna, solidária e igual. Por isso, inspirado nessas palavras, desejo à nova diretoria e ao Colégio de Delegados da NPR, hoje empossados, boa sorte, com coragem cívica para enfrentar os desafios na defesa da instituição, dos direitos humanos e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, princípios assegurados na nossa Carta Cidadã. Justiça tardia é injustiça, mas justiça rápida é cidadania, nas palavras do grande Rui Barbosa. Em Eclesiastes, há hora para falar, mas também há hora para encerrar. E vamos concluir na certeza de que a nova gestão, os novos empossados, possam afirmar, ao concluir a sua gestão, em viva voz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, compromisso com o Brasil. Nesse tempo de ansiedade, vamos vencer a pandemia da Covid-19 com fé, com amor, com esperança, com a ciência, com a união de todos, de mãos dadas. Pois tudo passa e vamos voltar à normalidade. Só não passa a misericórdia de Deus. De mãos dadas, advocacia, Ministério Público, magistratura e cidadania. Cidadania em primeiro lugar, em defesa dos direitos humanos, da dignidade e da democracia. Que Deus nos ilumine. Vamos cumprir o compromisso com as instituições, muito mais pelo amor ao Brasil. Muito obrigado a todos. Neste momento, passamos a palavra à Sua Excelência, senhor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Boa noite a todas e a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Cumprimento Suas Excelências, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cumprimento o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Cumprimento Sua Excelência, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Cumprimento o conselheiro nacional do Ministério Público, o conselheiro Silvio Amorim. Cumprimento o senhor governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. Cumprimento os representantes de classe da magistratura e do Ministério Público, doutora Renata Gil, Manuel Murrieta. Quero saudar e felicitar os colegas da Associação Nacional dos Procuradores da República, que ora se despedem da diretoria e colégio de delegados, e os cumprimento pelo trabalho na defesa intransigente das prerrogativas ministeriais e no aprimoramento profissional de seus associados, o que faço na pessoa do seu presidente no biênio
2019 e 2021, a Sua Excelência, o senhor Procurador da República, Fábio George Cruz da Nóbrega. Doravante, no cumprimento da salutar alternância nos postos da diretoria, saúdo a nova liderança e colégio de delegados do biênio 2021-2023, o que faço na pessoa do senhor Procurador da República, Ubiratã Casseta, presidente da ANPR, e de suas excelências, colegas, procuradores da República, Ana Carolina Alves Araújo Romã, vice-presidente, Bruna Menezes Gomes da Silva, diretora cultural, Bruno Nominato de Oliveira, diretor financeiro, Daniel César Azevedo Avelino, diretor de assuntos institucionais, Gustavo Kenner Alcântara, diretor-secretário, Igor da Silva Espíndola, diretor de assuntos corporativos, Júlio José Araújo Júnior, diretor de comunicação social, Lauro Pinto Cardoso Neto, diretor de assuntos legislativos, Luciana Loureiro Oliveira, diretora jurídica, Manuela Lamenha Lins Cavalcante, diretora de eventos, e ao doutor Oswaldo Barbosa Silva, diretor de aposentados, meu colega de concurso. Apresento a todos e a todas, a todos os colegas, votos de sucesso, de modo a avançar nas conquistas que a NPR tem obtido ao longo do seu cinquentenário e promovendo o congraçamento da classe. Tudo isso para que o Ministério Público se mantenha firme com os seus valores constitucionais e institucionais. Unidade e independência funcionais fazem da nossa instituição a instituição que bem definiu Paulo Bonavides nas palavras eloquentes do ministro Humberto Martins. Ministro Humberto Martins, permita-me dizer da felicidade do discurso de Vossa Excelência, quando, a par de trazer belas palavras e páginas literárias clássicas, traz lições do saudoso constitucionalista que nos lega conceito, definição e limites, missão do Ministério Público, e fica aqui o meu agradecimento a Vossa Excelência por essa sagrada lembrança de quem somos. Somos o Ministério Público, somos aqueles que, estritamente, somos agentes políticos, mas, no sentido mais largo da palavra, somos os primeiros servidores públicos. O Ministério Público é aquela entrega que nós fazemos do melhor de nós ao nosso semelhante. E assim o fazemos quando observamos a Constituição, as leis do país, quando procuramos dar respostas à sociedade, promovendo o bem comum e buscando os fins sociais a que se dirigem as normas. Chegando ao seu cinquentenário com uma tradição a ser mantida, a NPR vem atuando pelo fortalecimento da carreira dos membros do Ministério Público Federal e pela unidade da nossa instituição ao incentivar o bom desempenho dos cargos e funções, ao encarnar os valores constitucionais aqui declinados. Presidente Ubiratã Casseta, receba de mim os meus melhores votos para a gestão de Vossa Excelência, assim como os apresentei à gestão que se finda ao colega Fábio George. Tenha certeza que eu me associo ipsilíteres ao discurso de Vossa Excelência. O quanto eu gostaria de que esse discurso venha a se tornar e se torne realidade. E declaro a todos os nossos colegas que a NPR terá em mim, como associado que sou, desde o primeiro dia da minha posse, o associado que estará contribuindo, junto com Vossa Excelência e todos os colegas, para que nossos valores sejam preservados, para que a nossa instituição se mantenha íntegra, para que a nossa instituição se mantenha fiel aos valores da Constituição e das leis, voltado
para a prática do humanismo, que contribui decisivamente para o nosso processo civilizatório. Este é um compromisso que faz com que a nossa fala, nesse instante, remeta às ações coordenadas e coerentes em todo o Ministério Público, como tenho reiteradas vezes defendido. Assim, Vossa Excelência também o traduziu, através do diálogo, ao qual incluo o diálogo inclusivo, o diálogo que integra o Ministério Público, da União, dos Estados, magistratura federal, estadual, tribunais estaduais, federais, eleitorais, do trabalho, tribunais superiores, mas as instituições que forjam a tripartição dos poderes, para que nós caminhemos como órgãos autônomos constitucionais, também buscando, dentro da nossa independência, agir com harmonia. Independência sem harmonia é o caos. Independência sem harmonia é criminalizar a política. Independência sem harmonia é contribuir para o debacle da economia. Independência sem harmonia é não contribuir para que nós debelemos a Covid-19. Eu tenho certeza, colega Ubiratã Casseta, que sob sua gestão, a diretoria e todos os delegados, nós teremos um raiar, um belo dia, uma bela aliança que se forma, porque o discurso de Vossa Excelência resume todo o pensamento deste modesto Procurador-Geral da República e que acredita que nós temos muito a entregar no sentido do melhor de nós outros para com os membros da sociedade e também para com o Estado. Eu me sinto muito honrado nesse instante e agradecido a Vossa Excelência pelo convite, ao lado do querido amigo de longas datas, ministro Humberto Martins, acompanhado aqui nessa nossa sala virtual do ministro Alexandre, do ministro Herman Benjamin e de todos os demais que nos acompanham. Mas quero dizer que tenho a felicidade de ter uma trajetória contemporânea do ministro Humberto Martins. Como advogado, Sua Excelência sempre foi brilhante. Como procurador do Estado, presidente da OAB, desembargador e ministro, tem buscado diálogo com todas as instituições, tem buscado aproximar a sua gestão de todos nós. E todos nós sabemos que as divergências institucionais e pessoais existem, mas não há nada melhor do que o diálogo, não há nada melhor do que a capacidade de ouvir o outro, não há nada melhor do que aceitar os resultados que a institucionalidade oferece, como um sagrado momento posto num longo processo civilizatório de muita dor, sofrimento, ceifando vidas, mas, ao final, coroando a nossa existência de recursos que envolve tanta coisa boa em momento de tantas dores. Eu diria que, neste momento de tantas dificuldades, mas neste momento da posse de Vossa Excelência e dos nossos colegas na diretoria, eu diria que nada melhor do que nós superarmos, uma vez por todas, essa divisão, esse nós e eles que separa. Nós precisamos multiplicar os nossos potenciais, multiplicar as nossas capacidades. Nós precisamos vencer o inimigo invisível da Covid-19. E nós precisamos compreender que, numa época de incertezas empíricas, o sistema de justiça, que trabalha primordialmente com relação jurídica e excepcionalmente com alguns fatos que a lei protege, precisa aceitar que não temos nenhuma segurança acerca dos dados da realidade no que toca à cura desta pandemia. É um mal que assola a comunidade planetária. Mas cada vez que nós, juntos, empreendemos com centralidade, com unidade de desígnios de atuação, quando todos nós
evitamos tumultuar, evitamos embaraçar a atuação da medicina, das entidades de saúde e dos governos. Nós contribuímos para que, dentro das nossas limitações técnicas, nós contribuímos para que a Covid possa ser debelada, quiçá, em breve tempo. Eu proponho aqui aquilo que Vossa Excelência já propôs, e sempre o farei, a linguagem do amor, a linguagem dos anjos, a linguagem do diálogo que faz com que os diferentes se tornem iguais e apenas os meios sejam distintos, porque os resultados serão sempre positivos. A linguagem dos iguais, essa linguagem maravilhosa que o Divino Mestre Jesus, ministro Humberto, nos ensinou. Que falemos a linguagem do amor, a linguagem dos anjos, e assim nós teremos a oportunidade de fazer com que o Ministério Público brasileiro, assim como este Ministério Público Federal, cumpra a sua sagrada entrega como o primeiro dos servidores públicos, o primeiro que entrega de si para o outro o melhor de si. Que sejamos agentes do melhor de nós mesmos e que entreguemos à sociedade e ao Estado não só a nossa independência como uma garantia, mas a busca harmônica pelos grandes resultados, cujas divergências devem estar só nos meios, e os fins cuidam de si, como lembrado por Mahatma Gandhi. Concluindo, quero dizer, invocando o poeta latino Ovídio, pelo meio irás bem seguro. Ofereço, como um ser humano tributário de um processo civilizatório cristão, como Vossas Excelências, na grande maioria o são, o diálogo para encontrarmos as melhores respostas para momentos tão difíceis em que uma crise sanitária atrai uma crise econômica, junto com ela uma crise política, e que nós precisamos mais que nunca sermos fortes, sermos os brasileiros que fomos e temos sido ao longo dos nossos 500 anos, com muito amor na linguagem dos anjos, nós poderemos fazer deste momento, hoje, dessa posse da NPR, um novo momento de integração por meio do diálogo leal, honesto, franco, contributivo, e que a independência e a harmonia do Ministério Público estejam presentes, não só dentro de casa, não só nesta sala desse Conselho Superior, por toda a instituição e para fora da instituição. E juntos seremos maiores, mas seremos maiores no conjunto, não maiores em nós mesmos. Nós não nos bastamos. Nós estamos aqui para servir ao público. Nós somos o Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado a Vossas Excelências que aqui vieram nesta noite. Muito obrigado. Neste momento, convidamos Sua Excelência, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos, prometendo que serei extremamente breve, até pelo horário. Quero cumprimentar os nossos anfitriões, o presidente que ora termina o seu mandato, Fábio Jorge, agradecendo tudo que fez, não só pelo Ministério Público, mas institucionalmente, inclusive com a relação institucional com o Supremo Tribunal Federal, cumprimentando também o meu amigo, o Biratã Gazeta, agora eleito presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Como o Biratã disse, nós temos uma amizade por herança familiar, do grande amigo meu e do ministro Herman Benjamin, que aqui também se encontra, meu ex-colega de Ministério Público de São Paulo. Tivemos um grande amigo em comum, irmão do Biratã Gazeta, José Jesus Gazeta, promotor, procurador de justiça em São Paulo, que infelizmente faleceu aí no vigor da sua melhor idade, e
a família toda, ele e o irmão, se direcionaram para poder servir a sociedade, se direcionaram para o Ministério Público, se direcionaram realmente para poder tornar o Brasil um pouco melhor. Então, com muita satisfação, Biratã, que compareço aqui na sua posse. Cumprimentando também toda a sua equipe, eu faço da equipe eleita, né, e faço em nome da doutora Ana Carolina Alves Araújo Roman, vice-presidente da NPR. Cumprimento o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Cumprimento o governador do estado do Pará, o governador Helder Barbalho, a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil e também presidente da Frentas, a juíza Renata Gil, o presidente da CONAMP, da qual um dia eu também fiz parte, lá um pouquinho lá atrás, eu sempre recordo, tenho a honra de levar na minha carreira e na minha vida, ter sido membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, participado das lutas institucionais, fui primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público, participei da CONAMP, era o representante de São Paulo, e tenho muito orgulho da instituição e de poder, durante um pouco mais de 10 anos da minha vida, poder ter contribuído para esse novo perfil institucional do Ministério Público. Cumprimento, por fim, os conselheiros do CNMP, aqui presentes, doutor Silvio Roberto Oliveira de Amorim Júnior e doutor Otávio Rodrigues. Eu só, como disse, serei rápido, mas gostaria de dizer realmente da minha alegria de poder estar aqui presente nessa posse da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ministério Público brasileiro, tanto o Ministério Público da União, seus ramos, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos Estaduais, têm uma missão importantíssima que o legislador constituinte delegou à instituição. O legislador constituinte, em 1988, de forma humilde e sábia, eu sempre repito isso, olhou para trás e se perguntou por que o Brasil ainda não tinha conseguido um fortalecimento institucional que garantisse a democracia e o Estado de Direito. Por que o Brasil, tendo copiado as instituições norte-americanas, a estrutura norte-americana constitucional, o Brasil, assim como toda a América Latina, não tinha conseguido grandes períodos republicanos de estabilidade? E essa sábia pergunta que foi feita pelo legislador constituinte em 88, por ele mesmo foi respondida. Porque no presidencialismo latino-americano, de viés dos Estados Unidos, o legislativo sozinho não fez frente à hipertrofia do executivo, não fez frente aos abusos tradicionais que ocorreram em toda a América Latina do executivo. E aí, por isso que eu digo de forma humilde, o legislador constituinte apostou no terceiro ramo de poder. O legislador constituinte, parafraseando John Jay, o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana e um dos autores federalistas, a Assembleia Nacional Constituinte erigiu o ramo justiça, não só o judiciário, o ramo justiça, como um ramo de mesma dignidade dos demais poderes, para auxiliar na condução, cada um dentro das suas competências, mas para auxiliar na condução dos negócios políticos institucionais. E, ao fazê-lo, garantiu a estabilidade institucional nesses quase 33 anos. Nós, poucas vezes, nos recordamos que é o maior período de estabilidade institucional, de respeito à democracia e ao Estado de Direito da República Brasileira. Ainda não é a Constituição com maior tempo de duração, a Constituição republicana. Perde para de 1891, mas é a Constituição que efetivamente garantiu
o maior tempo de estabilidade. Estabilidade democrática, estabilidade institucional, estabilidade do Estado de Direito não significa céu de brigadeiro, não significa ausência de crises, significa que nas crises a Constituição previu instituições fortes para garantir o seu texto. E não foi só o fortalecimento do Judiciário, foi o grande fortalecimento do Ministério Público como instituição independente, com autonomia de seus membros, como instituição absolutamente essencial à função jurisdicional e à garantia institucional dos poderes. Como uma instituição que leva ao Poder Judiciário os anseios da democracia, como uma instituição que leva ao Poder Judiciário os anseios da cidadania, como uma instituição presente com grande capilaridade em todo o Brasil e que ganhou e vem ganhando cada vez mais respeito de toda a população. Esses 33 anos da Constituição de 1988 transformaram realmente o Ministério Público em um agente institucional imprescindível à democracia e ao Estado de Direito. Por isso que nós devemos, isso foi salientado pelo doutor Ubiratã, foi salientado pelo Procurador-Geral da República, o doutor Aras, nós devemos unir forças, independentemente da permanência de divergências, mas nós devemos unir forças na defesa da Constituição, na defesa das instituições, na defesa da democracia, quando, infelizmente, passamos por um período grave, um período em que a pandemia da Covid-19 no Brasil, infelizmente, se juntou a um pandemônio institucional provocado por certos grupos extremamente radicais, grupos ideologicamente radicais que pregam discurso de ódio, que pregam o fim da democracia, que pregam o fim das instituições. Eventos como esse mostram que, independentemente de diferenças, e as diferenças sempre são importantes para que possamos chegar a um lugar melhor, mas, independentemente das diferenças, todos no Ministério Público, independentemente das correntes internas, no Judiciário, no mundo jurídico, no mundo da política, que deve ser valorizado, como também salientou o doutor Ubiratã, todos aqueles que querem o fortalecimento institucional, fortalecimento da democracia e a garantia do Estado de Direito devem se unir em defesa da Constituição. Nós devemos celebrar a Constituição, devemos garantir que ela possa, cada vez mais, auxiliar a sociedade brasileira. Então, parabéns, Ubiratã, parabéns a toda a sua equipe, e que você tenha, nesses 2 anos do seu biênio, um pouco mais de tranquilidade que o Fábio Jorge teve nos 2 anos que se passaram agora. Boa sorte a todos e que Deus nos abençoe. Passamos a palavra novamente ao presidente da NPR, Ubiratã Caseta, para prestar uma breve homenagem à vice-presidente Ana Carolina Roman. Ela certamente não sabia dessa homenagem. Essa homenagem não é apenas pelo fato de ser uma mulher, pelo fato de ser a minha parceira nessa caminhada. E agradeço muito as palavras, porque essas palavras todas que foram ditas hoje representam o que eu e a Ana Carolina queremos pela NPR, que é o fortalecimento de todos nós. Então, Ana Carolina, receba a nossa homenagem. Devolvo a palavra ao cerimonial.
Vamos lá. A NPR agradece a presença das autoridades que prestigiaram esta solenidade e, com a devida autorização, declaro encerrada essa solenidade. Uma boa noite a todos.